Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, capítulo 24, verso 14 em diante. Vou pedir a você que preste bastante atenção, por favor. Não oprimirás o trabalhador pobre e necessitado dentre os teus irmãos, ou aos estrangeiros que estão na tua terra e nas tuas portas. No seu dia lhe dará o seu salário, antes que o sol se ponha, porquanto é pobre, e a sua alma se atém a isso, para que ele não chore contra ti diante de Deus, e haja em ti pecado. Amém. Verso 17: Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomará em penhor a roupa da viúva, mas te lembrarás que fostes estrangeiro no Egito, e que o Senhor te livrou dali, pelo que te ordeno que faça isso. Quando no teu campo cegares a tua cega, e esqueceres um tanto no chão, não voltarás para buscá-lo, para que o estrangeiro, o órfão e a viúva possa comer, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás atrás dela a sacudir outra vez os ramos, para que o estrangeiro, o órfão e a viúva possam comer dela. Quando vitimares a tua vinha, não tornarás atrás de ti a rebuscá-la, para que o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, e te lembrarás que foste servo no Egito, pelo que te ordeno que faça isso. Agora, por favor, vá para Lucas, capítulo 9, verso 1. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder e virtude sobre todos os demônios, para que eles curassem todas as enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Amém. Agora, por favor, para o verso do mesmo capítulo, verso 10. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. E tomando-os consigo, retirou-os para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, os seguiu, e ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar, então chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: manda embora a multidão, para que indo aos lugares e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas Jesus lhes disse: dai-lhes vós de comer. Atos capítulo 18, verso 5. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo, blasfemando eles, sacudiu os vestidos e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus, e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, responsável pela sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos da cidade de Coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje pela manhã tivemos a escola dominical, como de hábito, com pouca gente. Não por falta do pastor falar. Tivemos uma aula realmente profunda. Passamos pela história da igreja, passamos pela história da igreja no Brasil, a partir de 1500, da descoberta do Brasil até os dias de hoje. Falamos um pouco sobre a perversão da visão do Evangelho no século XX, nessa igreja chamada neopentecostal, e que chega a nós no século XXI. Olhamos para a história contemporânea e percebemos como os princípios da palavra de Deus
têm sido trocados pela satisfação dos nossos impulsos, desejos e emoções. A igreja primitiva foi uma igreja que ouviu do Senhor e dos primeiros apóstolos que deviam colocar os princípios de Deus em primeiro lugar, entendendo duas coisas fundamentais. A primeira é que esse mundo já está condenado. Ele não será condenado, ele já está sob condenação. E a segunda é que a vida verdadeira começa ao final desta. Então a igreja dos primeiros dias é uma igreja que consegue fazer o que nós lemos no começo do livro de Atos: vender as suas propriedades, trazer e colocar aos pés dos apóstolos. E eles não tinham culto de busca de prosperidade, eles não tinham sacrifícios por busca de bênçãos, porque eles estavam convictos de que esse mundo já está condenado e entesourado pelo fogo, como Paulo, como Pedro, como João e como os apóstolos ensinaram. E eles acreditavam que Jesus vindo ressuscitaria seus corpos, restaurando todo o universo, e eles estariam para sempre com o Senhor. Então, imbuídos dessas duas verdades, era muito fácil abrir mão das suas coisas e entender que aqueles que estavam desfavorecidos pela perseguição e pela pobreza, pelos planos econômicos de Roma, que sugava todos os recursos dos povos conquistados, inclusive em Israel, era muito interessante suprir a necessidade dos irmãos carentes com aquilo que eles tinham, coisa que a gente não percebe hoje. E aí, durante o dia eu comecei a buscar do Senhor o que é que eu deveria falar, e Deus me trouxe esses 3 textos. O primeiro texto que nós lemos fala de uma ordem social que Deus estabelece dentro da lei mosaica. Deus tira o seu povo do Egito, não é pouca gente, cerca de 3 milhões de pessoas. Esse povo vem para o deserto morando em tendas, não há ainda uma liderança civil, não está estabelecido ainda um grupo de administração social. Deus chama Moisés e diz: vou dar a você um código de leis que vai fazer com que vocês possam viver bem. E aí algumas coisas me chamaram a atenção. A primeira coisa que nós lemos é a preocupação do Senhor com a viúva, com o órfão e com o necessitado, com o estrangeiro, com o trabalhador. Nós lemos isso em Deuteronômio 24. O Senhor Deus tem uma preocupação e diz: olha, quando você contratar alguém para trabalhar, pagará um salário para ele, e você vai pagar no final do dia, você não vai ficar com dinheiro no bolso e deixar o trabalhador com fome, porque ele precisa do dinheiro, ele precisa do salário. O salário é devido a ele, porque ele trabalhou para sobreviver. Ninguém pode pegar o salário dele, deve ficar com ele. Quando você entrar no seu campo para colher as espigas de milho, e você colocar numa bacia, num saco, você colocar esse saco no chão, e depois foi embora, e lá na frente você esquecer de dizer: ó, larguei lá atrás aquele saco, aquela bacia, não volte para buscar aquilo, deixa aquilo no chão. Aquilo é para o pobre, para o órfão, para a viúva, para o necessitado e para o estrangeiro que está passando pela sua terra. Quando você entrar no seu campo de azeitonas e você balançar, eu não sei se você já viu colheita de azeitona, né? Balança-se o pé e as frutas maduras caem. Hoje eles têm uma espécie de trator que abre uma espécie de guarda-chuva em volta da árvore e balança a árvore e aquilo cai. Mas naqueles dias eles balançavam e colhiam. O Senhor Deus diz: quando você der uma balançada na árvore de azeitona e caírem os frutos, você não vai dar uma segunda balançada, só a primeira. A segunda balançada vai ficar para aquele que está em pobreza, para aquela que é viúva, para aquele que é órfão, para aquele que é necessitado. Quando você entrar na sua parreira e você colher as suas uvas para fazer o seu vinho, para fazer a sua geleia, para fazer o que for, você não vai apanhar tudo, você vai deixar também. E antes que você me pergunte, diz Deus, por que eu estou dando essa ordem? Eu estou dando essa ordem para que você se lembre que você já foi pobre e necessitado. Então, irmãos, nós vemos uma preocupação de Deus
com os mais pobres da sociedade. Nós vemos uma preocupação de Deus para que aquele que recebe o salário, aquele que é trabalhador, não tenha o seu salário tomado com nenhuma desculpa. Aquele que trabalhou deve receber e deve viver do seu salário. Aquele que não tem, que é estrangeiro, que é imigrante, que foge da guerra, que foge da fome, que foge de uma perseguição política, ele precisa ser acolhido, ser respeitado, e a ele deve ser dado o mesmo conjunto de direitos que é dado ao nativo da terra. Há uma preocupação de Deus. E sabe quando Deus diz assim: vocês não devem colher tudo e devem deixar um pouquinho para o pobre necessitado, estrangeiro, viúvo e órfão? Do que Deus está falando? Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Naquele momento em que Deus deu a palavra, Ele não estava olhando para um pobre, um órfão, uma viúva e um estrangeiro naquele momento. Ele estava dizendo daqueles que estariam nessas condições no futuro. Era uma vidência de Deus dada aos homens. Os homens estavam tendo uma vidência antes que acontecesse, uma previdência. Previdência social na Bíblia. Previdência social é para que o mais pobre, para que o frágil, para que o hipossuficiente tenha garantida a sua sobrevivência com dignidade. Está escrito na Bíblia, na palavra, é preocupação de Deus dada a Moisés. A previdência social não é para o rico, porque o rico já é rico. A previdência social é para o pobre, para o necessitado, para a viúva, para o órfão. Pelo menos é isso que a Bíblia está dizendo. Não se panha todas as frutas da árvore e depois diz: vamos fazer uma reforma nessa árvore, vamos podar, porque o ano que vem vai dar mais, a gente distribui para o povo. Não, você já deixa agora frutos nela, não pode tirar. Não pode. Nós vimos a preocupação de Deus, é um princípio bíblico. Está na lei. Mas na lei de quem? Dos filisteus? Não. Dos moabitas? Não. Dos edomitas? Também não. Na lei de quem? De Israel, príncipe com Deus. Cada pessoa, presta atenção, olha aqui para mim, em nome de Jesus. Cada pessoa em Israel tinha que praticar isso. Tinha que saber de cor. Tinha que ensinar para o seu filho. O seu filho, quando fazia 13 anos, tinha que vir na congregação e recitar os mandamentos e dizer: daqui para frente eu vou obedecer esses mandamentos. Bar mitzvah. Lei. Mas a lei passou. A lei passou e a graça chegou. Já que a lei foi abolida e a graça chegou, a graça chega em Jesus. E aí nós vamos para uma das histórias mais interessantes da Bíblia, dos meus contos favoritos dos feitos de Jesus. Jesus chama os seus discípulos e diz assim: eu sou um, vocês são mais. Vão pelas terras, vão até os doentes e os curem, vão até os endemoniados e os libertem. Vão atrás daqueles que precisam de milagre, façam a diferença. E eles foram. Depois eles voltam muito alegres. E eles contam para Jesus que eles operaram sinais e maravilhas. Jesus os leva de lado, há uma multidão que anda com Jesus. E a Bíblia diz que Jesus curou os seus enfermos, expulsou os demônios, deu a eles a palavra. E em dado momento eles chegam para Jesus, os 12. E dizem para Jesus: Senhor, é tarde, a multidão já está faminta, manda embora para que eles vão ir pelas aldeias, para que eles vão pelas vilas e comprem pão para si, para que eles se abriguem, para que eles não fiquem no frio. Jesus olha para eles e diz: mas eu não mandei vocês irem ainda uns dias e vocês mesmos curarem, vocês mesmos fazerem milagre? Ainda disse para não levar nenhum alforje, nenhuma sacola, porque digno é o trabalhador do seu salário. Ora, se vocês estão preocupados que eles estejam com fome, deem a eles vocês mesmos de comer.
Irmãos, que interessante. Tem um ditado horroroso, diabólico, demoníaco e satânico, que diz assim: cada um por si. É isso mesmo, vamos lá, cada um por si, todo mundo? Cada um por si, Deus por todos. Isso é do diabo. Isso é do diabo. Porque cada um por si é egoísmo. Cada um por si é ser anticristão. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo, amou a todos. Não existe cada um por si e Deus por todos. Quando eu me torno cristão, eu sou por todos. E no texto Jesus chama os seus discípulos e diz assim: deem vocês mesmos de comer a eles. Irmãos, olha o Velho Testamento, olha Deuteronômio 24 aqui, na prática. Mas aí você vai dizer para mim: pastor, peraí, como é que Deuteronômio 24 está aqui? Os discípulos não estavam numa plantação de azeitona, eles não estavam numa plantação de uva, eles não estavam no milharal, eles não estavam contratando trabalhadores. Como é que Deuteronômio 24 está ali? Irmãos, não é o fato, é o princípio. O princípio é resguardar a sobrevivência do mais pobre, do necessitado. É ter uma preocupação social, é ter uma preocupação com os outros. Essa semana, o Lucas, eu e a Mari fomos pedalar, fomos a Sabará. Eles são novinhos no pedal. Eu já pedalo há mais tempo, há quase 10 anos. Vou a Sabará com relativa frequência pedalando. Passo nos mesmos lugares, lancho nos mesmos lugares. Foi a primeira vez que eu fui abordado por umas 3 pessoas pedindo esmola. Assim, uma atrás da outra. Quando voltamos para Belo Horizonte, precisamos passar numa lanchonete para comer alguma coisa, usar um banheiro. Enquanto estávamos lá, mais gente passando e puxando assunto e pedindo dinheiro. Me chamou a atenção um dia desse que eu saí para pedalar de manhã cedinho, e eu vi um número de pessoas desabrigadas, acordando, debaixo das marquises, debaixo dos monumentos. E eu disse para mim mesmo: mas eu trabalhei com táxi na noite, eu fui trocador de ônibus, eu andei por essa cidade, eu nunca vi tantos miseráveis como agora. Parece que de repente a pobreza explodiu, parece que de repente os miseráveis aumentaram. E eu comecei a olhar: não é gente velha, é gente em idade produtiva, é gente jovem. Mas é gente jovem que não consegue emprego, é gente jovem que não tem assistência médica, é gente jovem que não faz exame, é gente jovem que não tem o que comer, é gente jovem que está morrendo de frio. Os velhos já morreram. Sabe o que a gente tem ouvido? A gente tem ouvido as pessoas dizendo: cada um por si e Deus por todos. Jesus vem na contramão e diz: espera aí, é Deus por todos, mas é vocês todos por todo mundo. Vão e deem de comer vocês mesmos. Então ele passa para mim e para você uma preocupação social. Há um pensamento socialista, porque ele socializa a obrigação de socorrer o necessitado. Sabe o que me dói? A mim, pastor Ademir, 58 anos de idade, me dói ver o Davi, seu filho, me dói ver as suas 2 meninas. Sabe por que me dói? Porque os direitos trabalhistas deles estão sendo tirados, os direitos previdenciários estão sendo tirados. Sabe, quando eu vejo pessoas da minha idade que vão envelhecer daqui 10 anos, 20 anos, vão estar realmente bem mais velhos, porque eu estou vendo que não haverá médico, não haverá remédio, não haverá exame, porque a ideia neoliberalista é exatamente privatizar tudo. Vamos dar dinheiro para os bancos. Para que previdência social? Compre uma previdência particular, privada, vá para o Banco Itaú, para o Santander, para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica Federal, para o Bradesco. Compre lá. Você quer aposentar? Compre uma previdência. Espera aí, onde que está Deuteronômio 24? E nós cristãos estamos batendo palma?
E nós cristãos jogamos a Bíblia fora e dizemos cada um por si. Não, não é cada um por si. Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu a palavra. Jesus é a palavra que começa em Gênesis capítulo 1 e vai até Apocalipse. Jesus é a palavra. Jesus não é um homem que esteve na terra. Jesus é Deus na terra ontem, hoje, eternamente. É Deus aqui e agora. E é Deus que diz para mim, Ademir, vá e você mesmo dê de comer. Trabalhe pelos direitos dessas pessoas. Não que eu vá me candidatar ou devo apoiar um pastor que se candidate. Não penso assim. Mas eu devo formar em você uma consciência cidadã. Pastor, mas isso é política. Ué, meu irmão, eu só estou pregando a Bíblia, eu estou vendo previdência social aqui. Eu estou vendo Jesus preocupado em que os seus discípulos sejam sal e sejam luz, que salga e que brilha e que acende, que clareia, que ilumina, aqui. E aí nós somos para Atos capítulo 18, adoro Atos capítulo 18. Porque em Atos capítulo 18, Paulo chega em Corinto. E ele começa a pregar a palavra. Ele começa a anunciar o Evangelho. E sabe o que acontece quando você começa a pregar o Evangelho e o Evangelho começa a incomodar? Irmãos, tem pregação de Evangelho que incomoda. Tem pregação do Evangelho que a gente gosta. Quando a gente está numa pregação do Evangelho que não nos incomoda, tem alguma coisa errada. Quando alguma coisa não nos incomoda na palavra de Deus, tem algo errado. Eu vou te falar por quê, porque a Bíblia diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Nós caímos na nossa zona de conforto com muita facilidade. O cada um por si, e ainda mais se o vento tiver a meu favor, é muito bom. Eu tenho medo de gente que me elogia demais. Me elogiou demais, eu fico com 2 pés atrás, porque eu sei que daí a pouco vem uma pedrada ou uma facada. A pessoa começou a te elogiar demais, irmão, cuidado. Ela está tirando a sua atenção. Ela está te pondo na zona de conforto. A pessoa chegou para Mari, chegou para Jaqueline, chegou para Beth, chegou para você e começou a elogiar demais. Nossa, seu cabelo é lindo. Seu brinco caiu muito bem. Que roupa maravilhosa. Que pele maravilhosa. Cuidado. Enquanto você está ali recebendo todos os elogios, você não está percebendo o olhar dela lânguido para o seu marido. Você não está percebendo. Começou a te elogiar demais, começou a te fazer bem demais, tem alguma coisa errada. Você pegou uma mensagem que não tira você da zona de conforto, tem alguma coisa errada, irmãos. Nós somos servos, servo serve para servir, servo que não serve para servir não serve para nada. Servo não serve para ser servido. Quem é servido é o Senhor. Por que Jesus nos salvou e não nos levou logo de uma vez? Porque tem serviço na terra. E qual é o serviço na terra? Fazer justiça, porque dessas coisas Deus se agrada. E sabe o que eu vejo? Os evangélicos. Você já viu foca em show? Evangélico está assim. O cara fala uma mentira, conta outra, e ninguém lê a Bíblia. Ninguém está vendo os pobres se multiplicando. Ninguém está vendo os direitos sendo tirados, direitos que foram conquistados com séculos de luta. Eu fico impressionado com o analfabetismo político, trabalhista do povo de Deus. Como é massa de manobra. Porque não quer aprender. Pastor, o que tem a ver isso tudo com Atos 18? Só falou em Atos 18, mas não falou nada de Atos 18, então eu vou falar. Paulo está em Corinto. E ele chega lá e anuncia a palavra. E vem a resistência. Porque é a palavra que incomoda. Não era a palavra que elogiava. Era a palavra que dizia para as pessoas, mudem, porque Deus está esperando mudança em você. Deus está esperando que você seja sal numa terra que precisa de sal e luz numa terra que está em trevas. Sai da sua zona de conforto. Denuncie o erro. Aponte o caminho. Fale de justiça, fique ao lado do pobre, fique ao lado do necessitado, da viúva, do mendigo, do preso, do doente, como se você estivesse ali com ele. E aí, o Senhor aparece para Paulo e diz assim, não temas, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Irmãos, Deus poderia mandar uma legião de anjos
Mas ele disse: eu tenho povo nessa cidade, eu estou contando com gente, que vai levantar e dizer: ninguém põe a mão em Paulo, ninguém vai levar Paulo para um julgamento falso, ninguém vai apresentar falsa testemunha, ninguém vai apresentar acusação que não está embasada em provas reais, ninguém vai fazer um julgamento onde o juiz e o acusador estarão do mesmo lado. O Senhor Deus diz: eu tenho muito povo nessa cidade, povo que sabe o que é justiça, povo que sabe fazer justiça, porque eu já lhes dei a minha palavra. Aleluia, irmãos. A palavra de Deus não é desodorante para andar debaixo do braço, a palavra de Deus não é um utensílio para que você ponha alguma coisa em cima. Não, a cafeteira está quente, pega essa Bíblia aí, vamos botar aqui. A palavra de Deus não é um bibelô de decoração. Você abre no Salmo 23, porque Salmo 23 dá sorte, você sabe disso, né? E aí você coloca dentro da sua casa. Salmo 23 não dá sorte. O salmista diz: decorei a tua palavra para ganhar no show do milhão. Amém? Não? O que o salmista disse? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus: cada vez que você passa por um mendigo na rua e não dói em você, aquela pessoa está embrulhada num cobertor em cima de um papelão, isso não dói em você, é pecado seu. Cada vez que você vê uma criança pedindo comida no sinal, ou cheirando cola para matar a fome, ou roubando, ou fazendo aviãozinho porque não tem emprego, não tem dinheiro, isso não te incomoda? É pecado seu, porque é a nossa obrigação denunciar o pecado, o erro, levantar a nossa voz e nos juntarmos e dissermos: em nome do Senhor Jesus, haja justiça na terra. Não está certo o que está se fazendo. E sabe o que os evangélicos estão fazendo? Recebendo a unção de bater palma. E ninguém denuncia nada, ninguém fala nada, ninguém faz nada. E o mal virá sobre nós. Porque, como o Salmo 50 diz, e nós estudamos hoje, quando o Senhor traz juízo sobre o seu povo, na frente dele vem um fogo consumidor. Ainda não é o juízo de Deus, mas o fogo já chega, porque ele nos tira da nossa zona de conforto. Um irmão me chama no começo do culto e diz: pastor, a situação está ficando cada vez mais difícil. É problema em cima de problema, e o dinheiro não entra. Não é só com você. O país está parado. E a liderança evangélica ainda não se despertou para o mal que está sobre essa terra. Quando não se tem geração de trabalho e renda, quando não se faz a paga do trabalhador, como o Senhor mandou em Deuteronômio 25, quando o estrangeiro chega na terra e não tem o que comer, quando o órfão, a viúva e o necessitado não encontram ajuda, a arma do necessitado é a violência. O cartão de crédito do esfomeado é a navalha, como disse Cazuza. E aí nós temos uma explosão de violência. E quando tem uma explosão de violência, um governo corrompido faz duas coisas: aumenta o número de policiais, abre concurso e cria presídio, porque aí fica mais fácil de controlar. E os mais ricos continuam muito ricos, e os mais pobres cada vez mais pobres. A palavra de Deus diz que isso não é bom. Mas para a gente encerrar, sabe o que eu mais gostei enquanto eu estava fazendo esse estudo bíblico? Um verso muito lindo, que está em Deuteronômio 25, que o Senhor Deus disse assim: faça justiça ao pobre, ao necessitado, ao trabalhador, para que ele não chore contra você diante de mim, e eu não venha e pese a mão sobre você. Se nós chorarmos a Deus e denunciarmos diante de Deus, mas levantarmos a nossa voz dizendo que nós não aceitamos essas coisas,
o Senhor trará justiça aos homens e mulheres que estão fazendo injustiça na nossa terra, porque grande injustiça é o nosso Deus, grande injustiça é o Deus da Bíblia, e nós o conhecemos na face de Jesus Cristo. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus.